Meu nome é Rosa, tenho 76 anos e hoje vou contar para vocês a história mais dolorosa da minha vida. Uma história que me arrancou o chão debaixo dos pés aos 74 anos de idade, quando descobri que os últimos 45 anos do meu casamento foram construídos sobre a mentira mais cruel que uma mulher pode viver. Vocês que estão me ouvindo agora, segurem-se, porque o que vou compartilhar vai mexer com tudo que vocês acreditam sobre amor, família e verdade. Eu sempre acreditei que tinha tido sorte na vida. Casei com o Antônio quando tinha apenas 28 anos, em 1977, numa época em que as mulheres ainda sonhavam com o príncipe encantado e o final feliz dos contos de fadas. Ele era mecânico, trabalhador, responsável, daqueles homens que chegavam em casa todo sujo de graxa, mas com um sorriso no rosto e um beijinho na testa para a esposa. Eu era professora primária, sonhadora, cheia de planos para a nossa família que estava começando. Pensava que conhecia meu marido como a palma da minha mão. Como eu estava enganada. Durante 4 décadas e meia, construí minha vida inteira ao redor desse homem. Tive 3 filhos com ele. A Patrícia, que hoje tem 44 anos, o Roberto, de 42, e a caçula, minha querida Fernanda, de 39. Abri mão da minha carreira para cuidar da casa, dos filhos, dele. Acordava às 5 da manhã para fazer o café quentinho do jeito que ele gostava, preparava a marmita com todo carinho, esperava ele chegar do trabalho com o jantar pronto na mesa. Aos finais de semana, íamos para o sítio da família dele, eu sempre sorrindo, sempre disponível, sempre a esposa perfeita que toda sogra aprovava. Vocês precisam entender uma coisa. Eu amava esse homem com cada fibra do meu ser. Não era só amor de conveniência ou costume, como muitos casamentos da nossa época se tornavam com o passar dos anos. Era amor verdadeiro, daqueles que fazem você acordar grata por ter aquela pessoa ao seu lado. Quando ele chegava tarde do trabalho, eu ficava preocupada. Quando ele ficava doente, eu não dormia cuidando dele. Quando nossos filhos nasceram, via nos olhos dele o mesmo amor e orgulho que eu sentia. Ou pelo menos era isso que eu pensava ver. Os anos foram passando e nossa rotina foi se estabelecendo. Antônio sempre foi um homem reservado. Não era de falar muito sobre os sentimentos, mas eu interpretava isso como característica da geração dele, dos homens criados para ser fortes e não demonstrar fragilidade. Ele saía cedo para a oficina, mecânica que tinha montado no centro da cidade, voltava no final da tarde, jantávamos juntos assistindo o jornal, conversávamos sobre os filhos, sobre as contas, sobre os planos para o fim de semana. Uma vida simples, mas que eu considerava completa e feliz. Houve momentos, confesso, em que senti que alguma coisa estava diferente. Pequenas coisas que meu coração de mulher apaixonada tentava ignorar. Começaram quando eu tinha uns 35 anos. Antônio ficou mais distante, mais pensativo. Às vezes eu o pegava olhando para o nada com uma expressão que eu não conseguia decifrar. Quando eu perguntava se estava tudo bem, ele sorria e dizia que era só cansaço do trabalho. Eu acreditava, porque queria acreditar, porque precisava acreditar. As crianças estavam crescendo, a Patrícia já estava com 12 anos, o Roberto com 10, a Fernanda com 7. A casa vivia cheia de movimento, de risadas, de correrias. Eu me dedicava inteiramente a ser mãe e esposa, achando que estava cumprindo o papel mais importante da minha vida. Antônio parecia um pai maravilhoso, brincava com as crianças, levava eles para pescar nos finais de semana, ajudava com a lição de casa quando chegava do trabalho. A família perfeita que eu sempre sonhei ter, mas havia algo que eu não conseguia explicar. Uma sensação estranha que às vezes me visitava no meio da madrugada, quando eu acordava e olhava para ele dormindo ao meu lado. Era como se houvesse uma parte dele que eu não conhecia, um pedaço da alma dele que permanecia fechado para mim, por mais que eu tentasse me aproximar. Eu sacudia a cabeça, me repreendendo por ter pensamentos bobos. Que mulher conhece completamente o marido depois de tantos anos? Normal ter mistérios, eu pensava. Quando completamos 20 anos de casados, em 1997, fizemos uma festa pequena em casa, só com a família e alguns amigos próximos. Lembro como se fosse hoje. Antônio fez um discurso emocionado, dizendo que eu era a mulher da vida dele, que não conseguia imaginar a existência sem mim, que nossos filhos eram o maior orgulho que ele tinha.
Eu chorei de emoção, me sentindo a mulher mais sortuda do mundo. Ele me beijou na frente de todos, me segurou pela cintura com aquela firmeza que sempre me fazia sentir protegida e amada. Como eu podia desconfiar de um homem que me olhava daquele jeito? Os anos 2000 chegaram e trouxeram mudanças para nossa família. Os filhos foram crescendo, saindo de casa para estudar, construir suas próprias vidas. A Patrícia se formou em enfermagem e se casou com um rapaz maravilhoso. O Roberto virou engenheiro e foi trabalhar em São Paulo. A Fernanda escolheu pedagogia, assim como eu, e ficou na nossa cidade mesmo, perto da gente. A casa foi ficando mais silenciosa. Só eu e Antônio, redescobrindo a intimidade do casal depois de tantos anos focados nos filhos. Foi nessa época, quando eu já estava com uns 50 anos, que comecei a notar mudanças mais evidentes no comportamento do meu marido. Ele ficava nervoso com mais facilidade. Às vezes respondia de forma ríspida quando eu fazia perguntas sobre o trabalho. Começou a sair mais vezes à noite, dizendo que ia jogar dominó com os amigos na praça. Quando chegava em casa, sempre parecia preocupado com alguma coisa, mas quando eu perguntava, ele dizia que eram problemas na oficina, concorrência, dificuldades financeiras. Eu acreditava, porque sempre acreditei nele. Antônio nunca me deu motivos reais para desconfiar. Nunca chegou em casa cheirando a perfume estranho, nunca recebeu telefonemas suspeitos, nunca foi descuidado com evidências de uma possível traição. Ele continuava carinhoso comigo, continuava me procurando na cama, continuava me chamando de meu amor e me trazendo flores nas datas especiais. Se havia algo errado, ele escondia muito bem. Na verdade, eu chegava a me sentir culpada pelas minhas suspeitas infundadas. Que tipo de esposa desconfia de um marido tão dedicado à família? Antônio trabalhava duro para nos sustentar. Nunca negou nada para mim ou para as crianças. Sempre foi presente em todos os momentos importantes das nossas vidas. Quando a Patrícia se casou, ele chorou de emoção caminhando com ela até o altar. Quando o Roberto se formou, ele não cabia em si de orgulho. Quando a Fernanda decidiu ser professora como eu, ele disse que ela estava seguindo o exemplo da melhor mulher do mundo. Como eu podia duvidar de um homem assim? Resolvi que essas sensações estranhas que eu tinha eram apenas paranoias de uma mulher que estava envelhecendo, que estava passando pela menopausa, que estava com medo de perder a beleza e, consequentemente, o interesse do marido. Foquei em ser uma esposa ainda melhor, em cuidar da minha aparência, em manter nossa casa sempre arrumada e acolhedora. Antônio parecia satisfeito, e isso bastava para mim. Os anos foram passando e nossa rotina se estabeleceu num ritmo que eu considerava confortável. Antônio continuava saindo para a oficina todos os dias. Eu cuidava da casa e dava aulas particulares para algumas crianças da vizinhança. Nas tardes livres, eu bordava, cozinhava, conversava com as vizinhas no portão. Uma vida simples, mas que eu acreditava ser plena de significado e amor verdadeiro. Quando chegamos aos 30 anos de casamento em 2007, eu já estava com 58 anos e ele com 61. Antônio havia passado por alguns problemas de saúde. Nada grave, apenas a pressão alta e o colesterol que começavam a incomodar, coisas normais da idade. Eu cuidava dele com todo carinho, controlava a alimentação, lembrava dos remédios, acompanhava nas consultas médicas. Ele sempre dizia que eu era o anjo da guarda dele, que sem mim ele já teria morrido há muito tempo. Nessa época, nossa vida sexual tinha diminuído bastante, o que eu atribuía à idade e aos remédios que ele tomava. Antônio às vezes parecia constrangido com essa situação. Se desculpava dizendo que não era mais o homem de antes. Eu o consolava, dizia que o amor ia muito além disso, que o importante era estarmos juntos, que a intimidade tinha outras formas de se manifestar. E realmente acreditava nisso. Para mim, deitar ao lado dele todas as noites, sentir o calor do seu corpo, ouvir sua respiração, já era suficiente para me sentir completa. Mas havia momentos em que eu o pegava me olhando com uma expressão estranha, como se estivesse lutando contra algum pensamento que o incomodava. Quando eu perguntava o que estava pensando, ele desconversava, mudava de assunto, às vezes ficava irritado. Eu interpretava como sinais da idade, do estresse, dos achaques que começavam a aparecer. Nunca, nem em meus piores pesadelos, imaginei a verdade que estava por trás daqueles olhares.
A aposentadoria do Antônio veio em 2010, quando ele completou 64 anos. Vendeu a oficina mecânica para um sobrinho e disse que finalmente poderíamos aproveitar a vida juntos, viajar, conhecer lugares, passar mais tempo com os netos que estavam chegando. A Patrícia já tinha dado 2 netinhos lindos para nós. O Roberto tinha acabado de se casar. A Fernanda estava namorando sério. A vida parecia estar se encaixando perfeitamente nos planos que tínhamos feito quando éramos jovens. Os primeiros meses da aposentadoria foram maravilhosos. Antônio estava mais presente, mais carinhoso, parecia mais relaxado sem a pressão do trabalho. Fizemos algumas viagens pequenas para o litoral, para cidades históricas de Minas Gerais. Ele fotografava tudo. Dizia que queria guardar cada momento ao meu lado. Chegou até a me dar uma câmera digital de presente no meu aniversário de 62 anos, dizendo que eu deveria registrar todos os momentos felizes que ainda tínhamos pela frente. Mas gradualmente, percebi que algo estava mudando novamente. Antônio começou a ficar mais tempo trancado no quartinho que ele tinha transformado em escritório, mexendo no computador que o Roberto tinha nos dado. Dizia que estava aprendendo a usar a internet, que queria se comunicar melhor com os filhos e netos. Eu achava lindo ver um homem da idade dele se interessando por tecnologia, tentando acompanhar os tempos modernos. Às vezes eu entrava no quartinho para levar um café para ele e notava que ele fechava rapidamente alguma coisa na tela do computador. Quando eu perguntava o que estava fazendo, ele dizia que estava vendo vídeos no YouTube, lendo notícias, conversando com velhos amigos da oficina. Eu sorria e deixava o cafezinho ao lado dele, dando um beijinho na testa como sempre fazia. Confiança era a base do nosso casamento. Eu sempre acreditei nisso. Em 2012, quando eu estava com 64 anos, começamos a enfrentar alguns problemas de saúde mais sérios. Eu descobri um nódulo no seio que, graças a Deus, se revelou benigno depois de uma biópsia assustadora. Antônio ficou desesperado durante todo o processo. Não dormia direito, não comia, ficava o tempo todo ao meu lado no hospital. Quando soubemos que não era nada grave, ele chorou como uma criança, me abraçou e disse que não sabia viver sem mim, que eu era tudo na vida dele. Aquele episódio nos aproximou ainda mais. Antônio ficou super protetor, não queria que eu fizesse esforço nenhum, insistia em fazer as compras, cozinhar, cuidar da casa. Dizia que quase me perder tinha sido o maior susto da vida dele, que ele precisava cuidar melhor de mim. Eu me sentia amada, protegida, especial. Como uma mulher podia duvidar de um homem que demonstrava tanto amor, tanta dedicação? Foi nessa época que ele começou a falar sobre fazer um testamento, sobre organizar nossos bens para deixar tudo certinho para os filhos. Dizia que depois do susto que passamos, tinha percebido como a vida era frágil, como era importante ter tudo organizado. Fomos a um advogado juntos, fizemos questão de deixar tudo muito claro. Nossa casa, nossas economias, tudo seria dividido. Igualmente entre os 3 filhos. Antônio fazia questão de dizer para o advogado que eu era a mulher mais honesta e trabalhadora que ele conhecia, que eu merecia todo o cuidado do mundo. Os anos seguintes foram de uma tranquilidade que eu jamais imaginei que pudesse ser interrompida. Antônio e eu desenvolvemos uma rotina gostosa de aposentados. Acordávamos sem pressa, tomávamos café juntos lendo o jornal, ele mexia no computador enquanto eu cuidava da casa, almoçávamos assistindo novela, fazíamos uma soneca à tarde, recebíamos visitas dos filhos e netos nos finais de semana. Uma vida simples, mas cheia de pequenos prazeres que só quem chegou à nossa idade sabe valorizar. Eu olhava para outras mulheres da minha idade, algumas divorciadas, outras viúvas, algumas que viviam reclamando dos maridos, e me sentia privilegiada. Antônio nunca levantou a voz para mim, nunca me desrespeitou, nunca me fez sentir menos importante. Mesmo depois de tantos anos, ele ainda abria a porta do carro para mim, ainda me chamava para dançar quando tocava uma música romântica no rádio, ainda me trazia um cafezinho na cama nos domingos de manhã. Quando completamos 35 anos de casados, em 2012, eu estava com 64 anos e me sentia realizada como mulher, como esposa, como mãe, como avó. Tínhamos 5 netos lindos, nossos 3 filhos eram pessoas maravilhosas, bem-sucedidas em suas profissões e felizes em seus casamentos. Nossa casa estava quitada, tínhamos uma
Aposentadoria que nos permitia viver com dignidade. Tínhamos saúde suficiente para aproveitar essa fase da vida. O que mais uma mulher poderia querer? Antônio parecia compartilhar dessa sensação de dever cumprido. Ele olhava para nossos netos brincando no quintal e seus olhos brilhavam de orgulho. Dizia que tinha certeza de que tinha feito as escolhas certas na vida, que casar comigo tinha sido a melhor decisão que já tomou, que nossa família era o maior tesouro que ele poderia deixar para o mundo. Como eu podia imaginar que por trás dessa felicidade aparente se escondia o segredo mais devastador da minha existência? Em 2015, quando eu estava com 67 anos, Antônio começou a apresentar alguns esquecimentos. Nada muito preocupante no início, apenas aquelas coisas normais da idade. Esquecer onde colocou os óculos, não lembrar o nome de algum conhecido, repetir a mesma história 2 vezes na mesma conversa. Eu achava até engraçado. Brincava com ele dizendo que estava ficando caduco, que eu também estava com a memória falhando. Mas com o passar dos meses, os esquecimentos foram ficando mais frequentes e mais preocupantes. Antônio às vezes não lembrava que tinha acabado de almoçar. Perguntava pelos filhos como se eles ainda fossem crianças. Ficava confuso sobre que dia era. Levei ele ao médico, fizemos vários exames e o diagnóstico veio como um raio em céu azul, princípio de Alzheimer. O médico explicou que a doença progrediria gradualmente, que Antônio teria momentos de lucidez intercalados com episódios de confusão, que eu precisaria ter paciência e me preparar para cuidar dele. Eu saí daquele consultório em estado de choque, mas determinada a fazer tudo o que fosse necessário para cuidar do homem que eu amava. Afinal, era isso que significava na saúde e na doença, não era? Cuidar do Antônio durante os primeiros anos do Alzheimer foi uma das experiências mais desafiadoras e, ao mesmo tempo, mais gratificantes da minha vida. Eu me dediquei inteiramente a ele, como sempre fazia, mas agora com uma intensidade ainda maior. Aprendi sobre a doença, li tudo o que podia encontrar, conversei com outros cuidadores, me preparei para enfrentar cada fase que estava por vir. Os momentos de lucidez do Antônio eram preciosos para mim. Ele ficava lúcido por algumas horas e me olhava com aqueles olhos cheios de amor que eu conhecia há tantos anos. Pedia desculpas por estar me dando trabalho. Dizia que sabia que eu estava cansada, mas que ele não conseguia controlar o que estava acontecendo com a cabeça dele. Eu segurava suas mãos, olhava bem nos seus olhos e dizia que cuidar dele era um privilégio, que eu o amava cada dia mais, que estaríamos juntos até o final. Durante esses momentos de consciência, Antônio às vezes ficava agitado, como se houvesse algo muito importante que ele precisava me contar, mas não conseguia encontrar as palavras certas. Ele me segurava pelas mãos com força, tentava falar alguma coisa, mas as palavras se embaralhavam na sua mente confusa. Eu achava que era angústia pela própria condição, medo do futuro, preocupação comigo. Nunca imaginei que ele estava tentando confessar um segredo que carregava há mais de 4 décadas. Em 2017, quando eu estava com 69 anos, a doença do Antônio se agravou significativamente. Ele já não me reconhecia na maior parte do tempo. Chamava pelos filhos, usando nomes de quando eles eram pequenos. Às vezes achava que eu era a mãe dele, que tinha morrido há mais de 20 anos. Os médicos disseram que essa confusão sobre pessoas e épocas era normal na progressão da doença, que eu deveria ter paciência e não tentar corrigir demais as percepções dele. Mas havia momentos estranhos em que Antônio parecia estar vivendo alguma época específica da nossa vida que eu não conseguia identificar. Ele falava sobre uma mulher chamada Sônia, pedia desculpas para ela, dizia que não podia deixar a família, que tinha feito a escolha certa. Eu perguntava quem era Sônia, mas ele ficava confuso, não sabia explicar. Achei que fosse alguma lembrança misturada da infância dele, talvez alguma namoradinha de adolescência que ficou gravada na memória. Nessa época, nossos filhos começaram a se revezar para me ajudar com os cuidados do pai. A Patrícia, que era enfermeira, ficava comigo alguns dias da semana. O Roberto vinha de São Paulo sempre que podia nos finais de semana. A Fernanda, que morava na mesma cidade, passava todos os dias depois do trabalho. Era reconfortante ver como nossos filhos amavam o pai,
como se dedicavam a cuidar dele mesmo em estado tão difícil. Durante uma dessas visitas, a Fernanda me perguntou se o pai havia falado alguma coisa sobre o passado, sobre pessoas que eles não conheciam. Eu comentei sobre a tal Sônia, que ele às vezes mencionava, e vi uma expressão estranha no rosto da minha filha. Ela disse que também tinha ouvido ele falar esse nome, e que uma vez ele tinha chorado muito pedindo perdão para alguém, mas não sabia para quem. Conversamos sobre isso, mas chegamos à conclusão de que eram apenas confusões da doença. Em 2018, a situação ficou mais complicada. Antônio passou a ter episódios de agitação mais frequentes, especialmente à noite. Ele acordava gritando, chorando, pedindo para ir embora, dizendo que precisava resolver uma coisa muito importante. Os médicos aumentaram a medicação, mas nada parecia acalmar completamente essa angústia que o consumia. Eu passava noites inteiras ao lado da cama dele, segurando sua mão, cantando as músicas que ele gostava quando éramos jovens. Foi durante uma dessas noites de insônia que aconteceu algo que me gelou o sangue. Antônio acordou num estado de agitação terrível, mas dessa vez estava completamente lúcido. Ele me olhou nos olhos com uma clareza que não demonstrava há meses e disse: Rosa, eu preciso te contar uma coisa muito importante antes que seja tarde demais. Eu cometi um erro terrível. Eu menti para você durante todos esses anos. Meu coração disparou. Segurei as mãos dele e perguntei o que havia acontecido. Qual era o erro? Mas nesse momento, como se alguém tivesse desligado um interruptor, os olhos dele ficaram confusos novamente. Ele me olhou como se fosse a primeira vez que me via. Perguntou quem eu era, onde ele estava. A lucidez tinha durado apenas alguns minutos, mas o suficiente para plantar uma semente de dúvida no meu coração que não consegui mais ignorar. Comecei a prestar mais atenção nas coisas que Antônio falava durante os episódios de confusão. Percebi que ele mencionava endereços que eu não conhecia, nomes de pessoas que nunca fizeram parte da nossa vida, datas que não coincidiam com nenhum evento importante da nossa família. Era como se houvesse uma vida paralela guardada na mente dele, uma história que eu nunca tinha ouvido. Decidi conversar com nossos filhos sobre essas preocupações. Marcamos uma reunião de família. Eu, Patrícia, Roberto e Fernanda. Contei para eles sobre a noite em que o pai disse que tinha mentido para mim, sobre os nomes estranhos que ele mencionava, sobre a sensação que eu tinha de que havia algo importante que ele estava tentando me contar. Meus filhos ficaram preocupados comigo, acharam que eu estava exagerando, que a tensão de cuidar do pai estava me fazendo imaginar coisas. Roberto foi quem falou mais diretamente. Mãe, o Senhor está com Alzheimer há anos. A mente dele está completamente confusa. O Senhor não pode levar a sério essas coisas que ele fala. São apenas fragmentos de memórias misturadas, sonhos, delírios. O papai sempre foi um homem honesto, um pai maravilhoso, um marido dedicado. Por favor, não deixe a doença dele plantar dúvidas sobre uma vida inteira de amor e dedicação. Eu queria acreditar nas palavras do meu filho. Queria continuar vivendo na certeza de que meu casamento tinha sido tudo o que eu sempre acreditei que fosse. Mas aquela semente de dúvida tinha germinado no meu coração e começava a crescer. Eu me pegava observando Antônio com outros olhos, tentando decifrar se por trás da confusão mental havia verdades escondidas tentando emergir. E se essa mensagem está tocando seu coração de alguma forma, considere apoiar esse canal com um gesto de luz. Clique em Valeu Demais. Esse carinho ajuda a manter viva essa missão de entregar palavras que curam e despertam. Agora, deixem que eu continue contando como descobri a verdade mais cruel da minha existência. Em 2019, quando eu estava com 71 anos, Antônio teve uma piora significativa. Ele praticamente não saía mais da cama, falava muito pouco, passava a maior parte do tempo dormindo ou em estado vegetativo. Os médicos disseram que provavelmente não duraria muito mais tempo, que eu deveria me preparar para o final. Paradoxalmente, foi nessa fase que ele teve alguns dos momentos de lucidez mais impressionantes. Durante uma tarde de domingo, quando a Fernanda estava me ajudando a dar banho nele, Antônio de repente começou a chorar copiosamente. Ele olhou para mim e disse com uma voz clara e firme: Rosa, meu amor, eu tenho uma filha. Ela tem 43 anos e se chama Sônia. Eu nunca te contei porque não tive coragem, mas agora eu vou morrer e ela vai ficar sozinha no mundo.
Fernanda e eu ficamos paralisadas. Eu senti como se o mundo tivesse parado de girar ao meu redor. Uma filha? Sônia não era uma antiga namorada, era uma filha? Mas como? Quando? Por quê? Milhares de perguntas explodiram na minha cabeça ao mesmo tempo. Fernanda segurou minha mão e perguntou para o pai: Papai, o senhor tem certeza do que está falando? Quem é a mãe dessa filha? Antônio nos olhou com uma tristeza profunda nos olhos e disse: A mãe dela se chamava Márcia. Eu a conheci quando vocês eram pequenos, nos anos 80. Eu amava vocês demais para destruir nossa família, mas eu também amava ela. Quando Sônia nasceu, eu assumi financeiramente, mas nunca pude ser pai de verdade. Márcia morreu há 2 anos e agora Sônia está sozinha. Eu preciso que vocês cuidem da irmã de vocês. Preciso que vocês se inscrevam no canal e me contem. De onde vocês são? Que tipo de histórias vocês mais gostam de ouvir aqui? E, principalmente, já passaram por alguma descoberta que mudou completamente a forma como enxergavam sua própria vida? Deixem nos comentários, porque suas histórias me ajudam a escolher os próximos relatos para compartilhar com vocês. Agora, vou continuar contando como essa revelação destruiu tudo o que eu acreditava saber sobre minha própria existência. O silêncio que se seguiu à confissão do Antônio foi ensurdecedor. Fernanda e eu ficamos olhando uma para a outra, tentando processar o que acabávamos de ouvir. Uma filha. Ele tinha uma filha de 43 anos. Isso significava que quando eu estava grávida da Fernanda, minha caçula de 39 anos, Antônio já estava vivendo uma dupla vida, sustentando outra família, sendo pai de outra criança. Fernanda foi a primeira a se recuperar do choque. Com a voz trêmula, ela perguntou: Papai, onde essa mulher mora? Como a gente pode encontrar ela? Antônio fechou os olhos como se estivesse fazendo um esforço imenso para lembrar e disse: Ela mora na Rua das Acácias, número 247, no bairro São José. Trabalha numa farmácia. É uma moça boa, muito parecida com vocês. Eu senti como se alguém tivesse arrancado meu coração do peito e pisoteado ele no chão. 43 anos. Sônia tinha 43 anos. Isso significava que Antônio a concebeu quando nossa Patrícia tinha apenas 1 ano de idade, quando eu ainda estava me recuperando do parto, quando nossa família estava começando, quando eu acreditava que éramos tudo na vida dele. Naquela noite, depois que Fernanda foi embora prometendo voltar no dia seguinte para conversarmos melhor, eu fiquei sozinha com Antônio. Ele tinha voltado ao estado confuso, não lembrava mais da conversa que tivemos, não reconhecia meu rosto. Mas eu não consegui dormir 1 minuto sequer. Fiquei deitada ao lado dele, olhando para o rosto do homem que eu amei durante quase meio século, tentando entender como ele conseguiu me enganar por tanto tempo. Eu me lembrava dos anos 80 com uma clareza dolorosa. Antônio realmente ficava fora de casa com mais frequência naquela época. Dizia que tinha muito trabalho na oficina, que estava pegando serviços extras para conseguir pagar a casa própria, para dar uma vida melhor para nós. Eu admirava a dedicação dele, me orgulhava de ter um marido tão trabalhador e responsável. Nunca imaginei que ele estava trabalhando para sustentar 2 famílias. Na manhã seguinte, Fernanda voltou acompanhada dos irmãos. Patrícia tinha vindo de madrugada dirigindo desde a cidade onde morava. Roberto tinha pego o primeiro voo de São Paulo. Os 3 estavam em estado de choque. Assim como eu, conversamos durante horas, tentando entender como o pai tinha conseguido esconder uma filha de nós durante todas essas décadas. Roberto, sempre o mais prático dos meus filhos, sugeriu que precisávamos verificar se a história era verdadeira antes de tomar qualquer atitude. Pode ser delírio da doença, ele disse, mas sua voz não tinha convicção. Patrícia, com sua experiência de enfermeira, lembrou que pacientes com Alzheimer às vezes têm momentos de lucidez impressionante, especialmente quando se trata de memórias muito importantes ou traumáticas. Decidimos que Fernanda e eu iríamos até o endereço que Antônio tinha dado para verificar se realmente existia uma Sônia morando lá. O coração estava disparado quando subimos no carro. Durante todo o trajeto até o bairro São José, eu me pegava alternando entre a esperança de que fosse tudo delírio e o terror de descobrir que era verdade. A Rua das Acácias era uma rua simples, de casas pequenas e bem cuidadas. O número 247 era uma casa amarela com um pequeno jardim na frente. Respirei fundo
e toquei a campainha. Uma mulher abriu a porta e eu senti como se estivesse olhando para uma versão feminina dos meus filhos. Os mesmos olhos castanhos do Antônio, o mesmo formato do rosto da Patrícia, o mesmo sorriso do Roberto. "A senhora está procurando alguém?" Ela perguntou gentilmente. Minha voz saiu fraca quando respondi. "Você é a Sônia?" Ela confirmou, e eu disse que precisávamos conversar, que era sobre o pai dela. O rosto dela mudou completamente. Ela nos convidou para entrar, ofereceu café, e eu notei que a casa estava cheia de fotos dela com uma mulher mais velha, que devia ser a tal Márcia. Sônia nos contou sua história com uma sinceridade que me partiu o coração. Ela sabia quem éramos, sabia que tinha 3 meios-irmãos, sabia que o pai tinha uma família oficial, sabia que eu existia. A mãe dela sempre foi muito clara sobre a situação. Antônio era casado, tinha outros filhos e nunca poderia assumir publicamente a paternidade dela. Minha mãe sempre disse que o pai de vocês era um homem bom, que nos amava, mas que tinha uma responsabilidade maior com vocês. Sônia explicou com os olhos marejados. Ele vinha nos visitar quando podia, sempre trouxe dinheiro para me sustentar, pagou meus estudos, meu casamento. Quando minha mãe ficou doente, ele pagou todos os tratamentos. Nunca nos abandonou, mas também nunca pôde nos assumir. Fernanda e eu nos entreolhamos. Enquanto eu acreditava ter um marido presente e dedicado exclusivamente à nossa família, ele estava dividindo seu tempo, seu dinheiro, seu amor entre 2 famílias. Quando ele chegava tarde em casa e dizia que estava trabalhando, às vezes ele realmente estava, para sustentar a filha que nós nem sabíamos que existia. Sônia continuou contando detalhes que me fizeram perceber como Antônio havia sido cuidadoso para manter os 2 mundos separados. Ele nunca visitava ela aos domingos, porque sabia que era o dia que nossa família passava junta. Nunca marcava compromissos com ela em datas importantes como aniversários dos nossos filhos ou nosso aniversário de casamento. Ele dividia rigorosamente seu tempo para que nenhuma família prejudicasse a outra. "Ele falava muito de vocês", Sônia disse, olhando diretamente para mim. "Sempre dizia que a senhora era a mulher mais especial do mundo, que seus filhos eram o orgulho da vida dele. Eu cresci sabendo que nunca seria a prioridade dele, que vocês sempre viriam primeiro. Minha mãe me ensinou a aceitar isso, a agradecer pelo que ele podia nos dar. E se essa mensagem tocou profundamente seu coração, considere apoiar essa missão de luz clicando em Valeu demais. Esse gesto, por menor que pareça, nos ajuda a continuar espalhando essas mensagens de luz para quem mais precisa. Agora deixem que eu continue contando como essa descoberta devastou completamente minha percepção da realidade. Eu ouvia tudo aquilo em estado de choque total. Por um lado, sentia uma dor insuportável ao descobrir que meu marido havia me traído durante décadas. Por outro lado, não conseguia negar que havia uma certa nobreza na forma como ele assumiu a responsabilidade pela filha, mesmo sem poder assumir publicamente a paternidade. Ele não abandonou Sônia e Márcia, mas também não abandonou a nós. Sônia nos mostrou fotos dela com Antônio ao longo dos anos. Fotos da formatura do ensino médio, do casamento, do nascimento dos filhos dela. Sim, eu tinha netos que nem sabia que existiam. Em todas as fotos, Antônio sorria com o mesmo carinho que demonstrava conosco. Não era fingimento, era amor genuíno dividido entre 2 famílias. "Vocês têm filhos?" perguntei a Sônia, tentando manter a voz firme. Ela sorriu com tristeza e disse que tinha 2 filhos, um de 18 e outro de 15 anos. "O vovô dele sempre foi muito presente", ela disse. "Mesmo agora com a doença, ele ainda pergunta por eles quando tem os momentos de lucidez." Descobrir que Antônio era avô de crianças que eu nunca conheci foi outro golpe devastador. Enquanto eu me orgulhava de ter dado a ele 5 netos maravilhosos, ele tinha outros 2 netos em outra família. Quando nossos netos visitavam nossa casa nos finais de semana, provavelmente ele sentia a mesma alegria que sentia ao visitar os outros netos durante a semana. Fernanda, que havia ficado quieta durante toda a conversa, finalmente perguntou: "Sônia, você gostaria de conhecer seus outros irmãos? Gostaria de ver nosso pai antes que seja tarde demais?" Sônia começou a chorar e disse que sempre sonhou com esse momento, mas que nunca teve coragem de procurar nossa família.
Minha mãe me fez prometer que nunca incomodaria vocês, ela explicou. Dizia que vocês não tinham culpa da situação, que vocês não mereciam sofrer por causa dos erros dos adultos, mas quando ela morreu há 2 anos, eu fiquei sozinha. No mundo, nosso pai é a única família que me resta. Voltamos para casa com o coração pesado e a cabeça cheia de informações para processar. Patrícia e Roberto estavam ansiosos para saber o resultado da nossa visita. Quando contamos tudo o que descobrimos, os dois ficaram em silêncio por um longo tempo. Finalmente, Patrícia disse: precisamos decidir o que vamos fazer. Papai está morrendo, Sônia é nossa irmã e ela tem filhos que são nossos sobrinhos. Roberto, sempre preocupado com questões práticas, perguntou sobre herança, sobre direitos legais, sobre como isso afetaria nossa família. Eu o repreendi duramente. Roberto, essa mulher é sua irmã. Ela não é uma estranha tentando tirar alguma coisa da gente. Ela é filha do seu pai, assim como vocês. Naquela noite, sozinha no quarto com Antônio inconsciente, eu chorei como não chorava há décadas. Chorei pela vida que eu pensei que tinha vivido, pela inocência que havia perdido, pela descoberta de que o amor da minha vida havia me mentido durante 40 anos. Mas também chorei por Sônia, que cresceu sabendo que era um segredo, por Márcia, que morreu amando um homem que nunca pôde ser inteiramente dela. Nos dias que se seguiram à descoberta, nossa casa virou um caos emocional. Meus 3 filhos reagiram de formas completamente diferentes à existência da Sônia. Patrícia, sempre a mais maternal e compreensiva, quis imediatamente trazer a irmã para conhecer o pai antes que fosse tarde demais. Roberto ficou revoltado, sentindo-se enganado e traído pelo homem que sempre admirou. Fernanda estava confusa, alternando entre a curiosidade de conhecer a irmã e a raiva pela mentira que durou décadas. Eu me encontrava numa posição impossível. Como esposa, me sentia profundamente traída e humilhada. 40 anos de mentiras, 40 anos acreditando que era a única mulher na vida do Antônio. 40 anos construindo uma vida que agora descobria ter sido apenas metade da realidade. Mas ao mesmo tempo, como mãe, eu via que meus filhos precisavam processar a existência de uma irmã que nunca souberam que tinham. Durante uma conversa tensa na cozinha, Roberto explodiu. Como o senhor pode defender essa situação, mãe? O papai nos enganou a vida inteira. Ele mentiu para minha senhora, mentiu para nós, construiu uma família paralela, enquanto a gente achava que éramos tudo para ele. Eu entendi a revolta do meu filho, mas algo dentro de mim não conseguia odiar completamente o Antônio, apesar da dor insuportável que eu sentia. Patrícia tentou mediar a situação. Roberto, eu entendo sua raiva, mas a Sônia não tem culpa de nada. Ela é nossa irmã. Ela perdeu a mãe há pouco tempo e agora vai perder o pai também. Nós somos a única família que ela tem. A enfermeira prática que havia em Patrícia falava mais alto que a filha magoada. Fernanda, que sempre foi a mais próxima do pai, estava visivelmente abalada. Eu não consigo entender como ele conseguiu esconder isso de nós por tanto tempo, ela disse com a voz embargada. Todas as vezes que ele nos falava sobre honestidade, sobre família, sobre valores, como ele conseguiu olhar nos nossos olhos e mentir durante 40 anos. Decidi que, independentemente da minha dor pessoal, não podia negar aos meus filhos o direito de conhecer a irmã, nem a Sônia o direito de se despedir do pai. Marquei um encontro para o final de semana seguinte. Sônia viria com os 2 filhos para conhecer a família e ver Antônio pela última vez como uma família completa. O sábado chegou carregado de tensão. Arrumei a casa com o mesmo cuidado que sempre tive quando recebia visitas importantes, mas desta vez estava recebendo uma filha do meu marido que eu não sabia que existia. Quando a campainha tocou, meu coração disparou. Abri a porta e lá estava Sônia, com 2 adolescentes que tinham traços inconfundíveis da família. O rapaz de 18 anos se chamava Gabriel e era a cara do Roberto na mesma idade. A menina de 15 anos se chamava Laura e tinha os mesmos olhos expressivos da Fernanda. Ver aqueles jovens foi outro choque para mim. Eram meus netos, carregavam o DNA da nossa família, mas tinham crescido completamente alheios à nossa existência. Patrícia foi a primeira a quebrar o gelo constrangedor. Ela abraçou Sônia e disse: "Seja bem-vinda à nossa casa, irmã." Fernanda seguiu o exemplo, ainda hesitante, mas tentando ser acolhedora. Roberto permaneceu,
distante, cumprimentando apenas com educação, deixando claro que estava ali por obrigação familiar, não por escolha pessoal. Levei Sônia e os netos para ver Antônio. Ele estava tendo um de seus dias ruins, completamente ausente, respirando com dificuldade, sem reconhecer ninguém. Sônia se aproximou da cama, segurou a mão do pai e sussurrou: "Oi, papai, sou eu, a Sônia. Trouxe o Gabriel e a Laura para te ver." Foi impressionante o que aconteceu em seguida. Antônio abriu os olhos, lentamente olhou para Sônia e sorriu. Não era o sorriso confuso que ele às vezes dava para estranhos. Era um sorriso de reconhecimento genuíno. Ele apertou levemente a mão dela e murmurou: "Minha filha." Em seguida, seus olhos se voltaram para Gabriel e Laura, e ele sussurrou: "Meus netos." Ver aquela cena me partiu o coração de uma forma que eu nem sabia ser possível. Ali estava a prova definitiva de que tudo era verdade, de que Antônio realmente havia vivido uma dupla vida durante décadas, de que aquelas pessoas não eram estranhas, eram família. Gabriel se aproximou da cama e disse: "Oi, vovô, sou o Gabriel. A senhora sempre dizia que eu era igualzinho ao senhor quando era jovem." Antônio tentou falar alguma coisa, mas as palavras não saíam. Lágrimas rolavam pelo rosto dele, e eu sabia que por trás da confusão mental, ele estava consciente da magnitude daquele momento. Pela primeira vez na vida, suas duas famílias estavam no mesmo lugar, conhecendo-se, cuidando dele juntas. Laura, tímida mas corajosa, segurou a outra mão do avô e disse: "Vovô, minha mãe sempre falou que o senhor era o homem mais bom do mundo, que cuidava da gente mesmo não podendo ficar sempre conosco. Obrigada por tudo que o senhor fez por nós." As lágrimas dela se juntaram às lágrimas do Antônio, e eu senti que estava assistindo a um momento sagrado de despedida. Depois dessa visita, ficamos todos na sala tentando processar o que tinha acontecido. Sônia nos contou mais detalhes sobre a vida dela e da mãe. Márcia havia sido uma mulher forte, que criou a filha sozinha na maior parte do tempo, mas que sempre falou do Antônio com carinho e respeito. Mamãe nunca permitiu que eu nutrisse mágoa pela situação, Sônia explicou. Ela dizia que o papai fazia o melhor que podia dentro das circunstâncias. Gabriel e Laura se mostraram jovens educados e bem criados, claramente amados e cuidados pelo avô que visitava quando podia. Eles contaram sobre os passeios que faziam com ele, os presentes que ele levava, os conselhos que dava. Era evidente que Antônio havia sido um avô presente na vida deles, mesmo tendo que dividir esse tempo com nossa família. Durante o almoço que preparei para todos, observei as interações entre meus filhos e os filhos da Sônia. Patrícia conversava naturalmente com Gabriel sobre profissão e estudos. Fernanda se interessou pelos gostos musicais da Laura. Até Roberto, apesar da resistência inicial, acabou se envolvendo numa conversa sobre futebol com os sobrinhos que nem sabia que tinha. Sônia me procurou na cozinha quando eu estava preparando o café. "Dona Rosa", ela disse respeitosamente, "eu sei que a senhora deve estar sofrendo muito com tudo isso. Quero que saiba que eu nunca quis causar dor para a sua família. Se a senhora preferir, eu posso me despedir do papai hoje e não incomodar mais vocês." Olhei para aquela mulher de 43 anos, que carregava no rosto traços inconfundíveis do homem que eu amei durante quase meio século, e senti uma mistura de dor e compaixão que não sabia como processar. "Sônia", eu disse, "você não tem culpa de nada do que aconteceu. Você é filha dele, assim como meus filhos são. Ele está morrendo e todos nós temos o direito de nos despedir dele." Naquela tarde, quando Sônia e os netos foram embora, a casa ficou estranhamente silenciosa. Meus 3 filhos pareciam perdidos em pensamentos, processando a experiência de conhecer uma família paralela que sempre existiu sem que eles soubessem. Eu me senti exausta, como se tivesse corrido uma maratona emocional. À noite, quando estava sozinha com Antônio, ele teve outro momento de lucidez. Abriu os olhos, me olhou com clareza e disse: "Rosa, obrigado por deixar eles virem me ver. Eu sei que você está sofrendo, mas você sempre foi a mulher mais generosa que eu conheci." Eu segurei a mão dele e perguntei: "Antônio, por que você nunca me contou sobre ela?" Ele fechou os olhos e uma lágrima rolou pelo rosto. "Porque eu tinha medo de perder vocês. Eu amava você demais para arriscar destruir nossa família. Mas eu também não podia abandonar ela e a Sônia.
Eu tentei fazer o melhor que podia nas duas situações, mas sei que magoei todo mundo. Sua voz estava fraca, mas as palavras eram claras e carregadas de arrependimento. Você me amava mesmo tendo outra mulher? Perguntei, precisando ouvir a resposta. Eu amava vocês duas de formas diferentes, ele respondeu. Márcia foi uma paixão que aconteceu num momento difícil nosso. Você sempre foi o amor da minha vida, minha companheira, a mãe dos meus filhos. Mas quando Sônia nasceu, eu não consegui abandonar ela. Eu passei 40 anos vivendo dividido entre dois amores, sentindo culpa o tempo todo. As palavras do Antônio ecoaram na minha mente durante dias. Dois amores diferentes, 40 anos de culpa, uma vida dividida entre duas famílias. Eu tentava processar se isso tornava a traição mais aceitável ou mais dolorosa. Por um lado, ele não havia nos abandonado por outra mulher. Por outro lado, ele havia deliberadamente construído uma vida dupla, mentindo para todos nós durante décadas. Na semana seguinte, Sônia começou a visitar o pai regularmente. Ela vinha todas as tardes, depois do trabalho na farmácia, ficava 1 hora ao lado da cama dele, conversava mesmo quando ele não respondia, contava sobre o dia dela, sobre os filhos, sobre a saudade da mãe. Eu admito que, no início, me incomodava ver outra mulher cuidando do meu marido com tanta dedicação, mas gradualmente comecei a perceber que aquele amor era genuíno. Gabriel e Laura também passaram a frequentar nossa casa. Eles vinham com a mãe nos finais de semana, ajudavam a cuidar do avô, conversavam com os tios que acabaram de conhecer. Era surreal ver como rapidamente se adaptaram à dinâmica familiar. Roberto ainda mantinha certa distância, mas Patrícia e Fernanda os acolheram como se fossem irmãos e sobrinhos que sempre fizeram parte da família. Uma tarde, enquanto Sônia estava no quarto com Antônio e eu preparava um chá na cozinha, ouvi uma conversa que me gelou o sangue. Sônia estava contando para o pai que havia encontrado algumas cartas antigas da mãe. Cartas que Márcia havia escrito para ele, mas nunca enviado. Papai, ela dizia, mamãe escreveu que estava apaixonada pelo senhor desde o primeiro dia que se conheceram, mas que sempre soube que o senhor nunca deixaria sua família por ela. Parei de mexer o açúcar no chá e me aproximei da porta para ouvir melhor. Sônia continuou. Ela escreveu que não se arrependia de nada, que preferia ter o senhor dividido a não ter de jeito nenhum. Dizia que os momentos que vocês passavam juntos eram os mais felizes da vida dela, mesmo sabendo que depois o senhor voltaria para casa, para sua verdadeira família. Antônio murmurou algo inaudível e Sônia respondeu. Mamãe nunca falou mal da Dona Rosa. Pelo contrário, sempre dizia que ela devia ser uma mulher muito especial para ter conquistado um homem como o senhor. Dizia que se algum dia vocês se conhecessem, tenho certeza de que seriam amigas. Voltei para a cozinha com o coração apertado. Márcia havia morrido amando um homem que nunca pôde ser inteiramente dela, criando uma filha praticamente sozinha, mas sem nutrir ressentimento pela esposa oficial. Isso tornava tudo ainda mais complicado de processar. Não era uma história de vilões e mocinhos. Era uma situação onde todos foram, ao mesmo tempo, vítimas e cúmplices de uma realidade impossível. Naquela noite, conversei com Fernanda sobre o que havia ouvido. Filha, eu disse, estou começando a entender que seu pai não foi simplesmente um homem infiel. Ele se meteu numa situação que não soube como resolver e acabou ferindo todo mundo tentando não ferir ninguém. Fernanda me olhou com surpresa e disse, Mãe, a senhora está defendendo o papai? Não estou, né? Defendendo, respondi. Estou tentando entender. Durante 40 anos, eu vivi achando que conhecia completamente o homem com quem era casada. Agora descubro que havia uma parte inteira da vida dele que eu desconhecia. Preciso processar isso de alguma forma que me permita continuar vivendo. Foi então que Fernanda me contou algo que me fez repensar tudo novamente. Mãe, eu lembro de algumas coisas estranhas da nossa infância que agora fazem sentido. Lembra quando o papai às vezes sumia no sábado de manhã dizendo que ia resolver coisas na cidade? Lembra quando ele às vezes chegava em casa com presentes sem motivo aparente, como se estivesse se sentindo culpado por alguma coisa? Eu me lembrava. Na época, achava que eram apenas gestos carinhosos de um marido atencioso. Agora, entendia que provavelmente eram gestos de culpa de um homem dividido entre duas famílias.
Quantos outros sinais eu havia interpretado erroneamente ao longo dos anos? Quantas vezes atribuí ao trabalho ou ao cansaço comportamentos que, na verdade, eram resultado da dupla vida que ele levava? Em dezembro de 2019, o estado de Antônio se deteriorou rapidamente. Os médicos disseram que era questão de semanas, talvez dias. Toda a família se reuniu para os últimos momentos. Patrícia, Roberto, Fernanda, Sônia, Gabriel e Laura. Era estranho ver 7 pessoas velando um homem que havia sido pai e avô para todos, mas de formas completamente diferentes. Durante uma das últimas conversas lúcidas que Antônio teve, ele pediu para falar comigo a sós. Com muito esforço, ele segurou minha mão e disse: Rosa, eu vou morrer sabendo que fui um covarde. Eu deveria ter contado a verdade para você desde o início. Deveria ter deixado você decidir se queria continuar comigo sabendo da situação. Mas eu tinha tanto medo de perder você que preferi mentir. Por que, Antônio? Perguntei. Por que você não terminou comigo quando se apaixonou por ela? Ele me olhou com os olhos cheios de lágrimas e respondeu: porque eu nunca deixei de amar você. O que eu senti pela Márcia foi diferente, foi intenso, foi apaixonante. Mas você sempre foi minha casa, minha base, minha certeza. Eu não conseguia escolher entre vocês duas. E agora? Perguntei. Agora eu vou morrer sabendo que destruí a vida das 2 mulheres que mais amei no mundo. Márcia morreu sozinha, esperando um amor que eu nunca pude dar completamente. Você descobriu aos 72 anos que viveu uma mentira durante 40 anos. Eu fui egoísta com vocês duas. Nos últimos dias de vida, Antônio alternava entre momentos de lucidez e períodos de inconsciência. Durante os momentos lúcidos, ele olhava para cada um de nós como se estivesse gravando nossos rostos na memória. Chamava cada filho pelo nome, agradecia por tudo, pedia perdão pelos erros que havia cometido. Com Sônia, ele foi especialmente emotivo. Minha filha, ele disse numa das últimas conversas, me perdoa por não ter sido o pai que você merecia. Me perdoa por não ter tido coragem de assumir publicamente que você era minha filha. Você é uma mulher maravilhosa, e isso não foi por minha causa, foi apesar de mim. Na véspera da morte, algo extraordinário aconteceu. Antônio teve um momento de lucidez impressionante e pediu para todos nós nos aproximarmos da cama. Com a voz fraca, mas clara, ele disse: vocês são minha família, todos vocês. Rosa, meu amor, obrigado por 45 anos de dedicação. Patrícia, Roberto, Fernanda, vocês são meu orgulho. Sônia, você é minha filha tanto quanto eles. Gabriel, Laura, vocês são meus netos queridos. Ele fez uma pausa, respirou com dificuldade e continuou. Eu cometi erros terríveis, mas uma coisa eu fiz certa. Criei uma família linda. Agora vocês se conhecem, vocês são irmãos, são tios e sobrinhos. Por favor, não deixem meus erros destruírem o amor que existe entre vocês. Sejam uma família de verdade. E se essa mensagem estiver tocando o seu coração de alguma forma, lembre-se, você pode apoiar essa missão clicando em Valeu Demais. Isso fortalece esse canal de luz e nos permite continuar espalhando essas mensagens com todo o carinho para mais pessoas. Antônio morreu na madrugada do dia seguinte, segurando minha mão direita e a mão da Sônia na esquerda. Seus últimos momentos foram cercados por toda a família que ele havia criado, oficialmente e não oficialmente. Ver aquele homem partir foi devastador. Mas também foi reconfortante saber que ele morreu em paz, sabendo que seus segredos finalmente tinham vindo à tona. Agora eu quero muito saber de vocês. Já passaram por alguma descoberta que mudou completamente sua visão sobre alguém que amavam? Como foi lidar com verdades difíceis sobre pessoas importantes na vida de vocês? Me contem aqui nos comentários de onde vocês são e que tipo de reflexão essa história desperta em vocês. Suas experiências me ajudam a entender melhor vocês que me ouvem com tanto carinho. E, por favor, se inscrevam no canal para não perder as próximas histórias que vou compartilhar com vocês. O funeral do Antônio foi uma experiência surreal. Pela primeira vez, as 2 famílias que ele havia mantido separadas durante 40 anos estavam juntas publicamente. Sônia, Gabriel e Laura se sentaram ao nosso lado na primeira fileira da igreja. E eu vi os sussurros
e olhares curiosos das pessoas da cidade que não entendiam quem eram aquelas pessoas, desconhecidas, chorando pela morte do meu marido. Depois do sepultamento, voltamos todos para casa. Era estranho ter tantas pessoas enlutadas reunidas numa casa que durante décadas havia sido apenas minha e dos meus 3 filhos. Sônia se ofereceu para ajudar com os preparativos do café e eu aceitei. Trabalhamos lado a lado na cozinha, 2 mulheres que haviam amado o mesmo homem, preparando comida para receber as pessoas que vinham nos dar os pêsames. Dona Rosa, Sônia disse, enquanto cortava o bolo que havia trazido. A senhora vai ficar bem sozinha nesta casa grande? Eu parei de mexer o café e olhei para ela. Era uma pergunta sincera, carregada de genuína preocupação. Não sei, respondi honestamente. Pela primeira vez em 45 anos, vou ter que descobrir quem eu sou sem o Antônio. Nos dias que se seguiram ao funeral, a realidade da viuvez começou a me atingir de forma brutal. Mas não era apenas a ausência física do Antônio que me doía. Era a descoberta de que o casamento que eu havia considerado perfeito durante décadas tinha sido construído sobre omissões e mentiras. Eu me pegava questionando cada memória, cada momento feliz, me perguntando o que era real e o que havia sido encenação. Sônia continuou visitando nossa casa regularmente. Ela se sentia perdida também. Havia perdido a mãe há 2 anos e agora perdia o pai. Nós 2 éramos viúvas do mesmo homem, cada uma guardando uma parte da história dele que a outra desconhecia. Gradualmente, começamos a trocar memórias, a preencher lacunas na história de vida do Antônio que nenhuma de nós conhecia completamente. Foi através dessas conversas que descobri detalhes que tornaram tudo ainda mais complexo. Márcia havia tido câncer nos últimos anos de vida e Antônio havia pagado todos os tratamentos caros, as cirurgias, os remédios. Isso explicava algumas dificuldades financeiras que ele mencionava na época, que eu atribuía à crise econômica do país. Ele havia assumido integralmente os custos da doença da mulher que amava, sem nunca poder me contar o motivo real dos gastos extras. Mamãe sofria muito por não poder dividir essa dor com ninguém da família oficial dele, Sônia me contou. Ela morreu sabendo que o papai estava sofrendo junto, mas que ele não podia chorar essa perda na frente de vocês. Quando ela morreu, ele veio ao velório, ao enterro. Chorou como qualquer viúvo choraria, mas depois teve que voltar para casa e fingir normalidade. Eu me lembrava daquele período. Antônio havia passado algumas semanas especialmente melancólico, há cerca de 2 anos. Dizia que estava preocupado com a idade, com a saúde, com questões existenciais. Eu tentava consolá-lo, achando que era depressão comum em homens que estavam envelhecendo. Na verdade, ele estava vivendo o luto pela morte da mulher que havia amado durante décadas, mas precisava sofrer em silêncio. Gabriel e Laura começaram a frequentar nossa casa como se fossem netos legítimos, o que de fato eram. Era reconfortante ver como se relacionavam naturalmente com os tios, como preenchiam parcialmente o vazio que a casa grande havia ficado depois da morte do Antônio. Patrícia os levava para passear, Fernanda os ajudava com os estudos, até Roberto acabou se apegando aos sobrinhos que havia descoberto tão tardiamente. Um domingo, quando toda a família estava reunida na nossa casa, Sônia trouxe uma caixa de papéis antigos que havia encontrado nas coisas da mãe. Eram cartas, fotos, documentos que contavam a história paralela da vida do Antônio. Ver aquelas fotos foi outro choque emocional. Antônio sorria ao lado de Márcia e Sônia com a mesma alegria que demonstrava nas fotos com nossa família. Havia uma foto especialmente dolorosa. Antônio segurando Sônia bebê no colo, com um sorriso de orgulho paternal idêntico aos sorrisos das fotos com nossos filhos recém-nascidos. Ao lado da foto, uma anotação de Márcia. Antônio conheceu a filha hoje. Nunca vi um homem tão feliz e tão triste ao mesmo tempo. Entre os papéis, encontramos algo que me fez entender a dimensão real do dilema que Antônio havia vivido. Era uma carta que ele havia escrito para Márcia, mas nunca entregado. Provavelmente rascunhada num momento de desespero. Na carta, ele escrevia: Márcia, meu amor, eu acordo todos os dias dividido ao meio. Metade de mim pertence a você e a Sônia. Metade pertence a Rosa e aos outros filhos. Eu não sei mais como viver assim, mas também não sei como escolher.
Como um homem escolhe entre dois amores, entre duas famílias, entre duas vidas, a carta continuava. Às vezes penso em contar tudo para a Rosa, deixar ela decidir se quer continuar comigo sabendo da verdade. Mas tenho medo de destruir uma família inteira por causa dos meus erros. Tenho medo de perder você se ela aceitar a situação. Tenho medo de perder ela se não aceitar. Então, continuo vivendo essa mentira que está me matando aos poucos. Ler aquelas palavras foi devastador, mas também esclarecedor. Antônio não havia sido um homem leviano que mantinha uma amante por prazer. Ele havia se encontrado numa situação impossível e havia escolhido a pior solução possível: mentir para todos os envolvidos, tentando proteger a todos e acabando ferindo a todos. Naqueles meses após a morte do Antônio, nossa família ampliada passou por um processo de cura e reconstrução muito difícil. Roberto demorou mais para aceitar a situação, mas gradualmente reconheceu que Sônia e seus filhos não eram intrusos, eram parentes legítimos que haviam sido mantidos ocultos pelas circunstâncias. Patrícia e Fernanda abraçaram a irmã e os sobrinhos com naturalidade impressionante. Eu me encontrava numa posição única de ter que processar simultaneamente o luto pela morte do marido e a descoberta de que meu casamento havia sido muito diferente do que eu imaginava. Havia noites em que chorava pela perda do Antônio e outras em que chorava pela perda da inocência sobre minha própria vida. Mas, gradualmente, comecei a perceber que talvez a história não fosse tão simples quanto traição versus fidelidade. Antônio havia sido um homem fraco que se meteu numa situação complicada, mas também havia sido um homem responsável que assumiu as consequências de seus atos. Ele nunca abandonou nenhuma das duas famílias, nunca deixou de cumprir com suas responsabilidades financeiras e emocionais com nenhum dos filhos. 6 meses após a morte do Antônio, tomei uma decisão que surpreendeu até a mim mesma. Convidei Sônia para morar conosco na casa grande que havia ficado vazia demais para uma pessoa só. Ela estava passando por dificuldades financeiras depois da morte do pai, que sempre ajudava com as despesas, e eu estava sofrendo com a solidão de uma casa cheia de memórias. Sônia, eu disse numa tarde em que ela estava me visitando, que tal se você e seus filhos viessem morar aqui? A casa tem quartos suficientes. Vocês me fariam companhia, e eu poderia ajudar Gabriel e Laura com os estudos. Ela me olhou surpresa e perguntou: "A senhora tem certeza, Dona Rosa? Não seria estranho demais?" "Seria estranho", admiti. "Mas talvez seja exatamente o que precisamos. Seu pai nos deixou essa família complicada, mas é a família que temos. Prefiro viver com a estranheza da verdade do que continuar sozinha com as lembranças das mentiras." A decisão de vivermos juntas não foi fácil para ninguém. Meus filhos ficaram preocupados com meu estado emocional, achando que eu estava tomando decisões impulsivas por causa do luto. Sônia teve que se adaptar à ideia de morar na casa onde o pai havia vivido com a família oficial durante décadas. Gabriel e Laura precisaram se acostumar com uma avó que tinham descoberto há poucos meses. Mas algo interessante começou a acontecer. Dividindo a casa, Sônia e eu começamos a trocar histórias sobre o Antônio que nos permitiram reconstruir um retrato mais completo do homem que ele havia sido. Ela me contava sobre o pai carinhoso que a visitava aos domingos pela manhã. Eu contava sobre o marido dedicado que cuidava de mim quando estava doente. Descobri que muitas das qualidades que eu admirava no Antônio, a generosidade, a responsabilidade, o carinho com as crianças, eram genuínas e se manifestavam igualmente nas duas famílias. Ele não havia fingido ser um bom pai e marido conosco. Ele realmente era essas coisas, apenas para mais pessoas do que eu sabia. 2 anos depois da morte do Antônio, nossa casa se transformou em algo que eu nunca imaginei que seria possível. Sônia, Gabriel e Laura se tornaram parte integral da nossa família. Não foi um processo fácil. Houve momentos de tensão, discussões sobre limites, adaptações difíceis para todos, mas gradualmente construímos uma dinâmica familiar que funcionava para todos nós. Gabriel se formou no ensino médio com honras e decidiu estudar engenharia, como o tio Roberto. Laura descobriu que tinha talento para a enfermagem, influenciada pela tia Patrícia.
Ver meus netos perseguindo sonhos com o apoio de tios que só conheceram há pouco tempo me enchia de uma alegria inesperada. A família que Antônio havia mantido dividida estava finalmente se unindo. Em outubro de 2021, quando eu estava com 73 anos, algo aconteceu que me fez repensar completamente minha percepção sobre tudo o que havia vivido. Estávamos organizando os papéis do Antônio para doar suas roupas, quando encontramos, escondido numa caixa no fundo do guarda-roupa, um diário que ele havia mantido durante os últimos anos de vida. Ler aquele diário foi uma experiência transformadora. Página após página, Antônio descrevia a tortura mental que vivia diariamente, dividido entre duas famílias que amava, duas mulheres que não queria magoar, responsabilidades que não conseguia conciliar sem mentir. Não era o diário de um homem, leviano ou irresponsável. Era o diário de um homem que havia se perdido numa situação que não soube resolver. Em uma das páginas, ele escreveu: "Hoje, a Rosa me olhou com tanto amor quando cheguei do trabalho que quase contei tudo. Mas como posso destruir a felicidade dela? Como posso tirar dela a segurança de ter uma família estável? Mas também não posso abandonar Márcia e Sônia. Elas dependem de mim. Elas me amam. Elas não têm mais ninguém. Que tipo de homem eu me tornei?" Outra página dizia: "Sônia me perguntou hoje por que ela não pode ir às festas de aniversário dos irmãos. Como explico para uma criança de 8 anos que ela é um segredo? Como conto que o pai dela é um covarde que não teve coragem de assumir seus erros? Márcia me olha com tanta compreensão, nunca me cobra nada, sempre diz que entende minha situação. Isso torna tudo ainda mais difícil." E numa página escrita já durante os primeiros sintomas do Alzheimer: "Às vezes esqueço de esconder minha dor, e Rosa pergunta o que está acontecendo. Invento desculpas sobre o trabalho, sobre dinheiro, sobre qualquer coisa menos a verdade. Tenho medo de que a doença me faça contar tudo sem querer, mas também tenho medo de morrer levando esse segredo. Que direito tenho de deixar Rosa descobrir tudo sozinha depois que eu partir?" Ler essas confissões íntimas do homem que eu havia amado durante quase meio século me fez entender que nossa história era mais complexa do que traição simples. Antônio havia se tornado prisioneiro de suas próprias escolhas, vivendo décadas de culpa e sofrimento, tentando proteger pessoas que acabou ferindo mesmo assim. Mostrei o diário para Sônia, e nós duas choramos juntas pela dor que ele havia carregado em silêncio. "Dona Rosa", ela disse, "agora entendo porque minha mãe sempre dizia que o papai era o homem mais triste que ela conhecia, mesmo quando estava sorrindo. Ele viveu décadas se punindo por uma situação que não soube resolver." Decidi compartilhar trechos do diário com meus filhos. A reação deles foi reveladora. Patrícia disse: "Mãe, o papai não foi um vilão. Foi um homem que cometeu um erro e passou a vida inteira pagando por ele." Roberto, que havia sido o mais resistente a aceitar a situação, admitiu: "Talvez eu tenha sido muito duro com a memória dele. Ele tentou fazer o melhor que podia numa situação impossível." Fernanda, sempre a mais emotiva, chorou ao ler as páginas onde o pai expressava o medo de que a doença o fizesse revelar segredos que queria levar para o túmulo. Ele morreu aliviado porque conseguiu nos contar tudo antes de partir, ela disse. Foi uma última demonstração de amor por todos nós. A partir da leitura do diário, minha perspectiva sobre meu casamento mudou novamente. Não conseguia mais ver Antônio apenas como o marido que havia me traído. Ele era um homem que havia se apaixonado por 2 mulheres, que havia assumido as responsabilidades que essas paixões trouxeram, mas que nunca conseguiu resolver a situação de forma honesta por medo de ferir ainda mais pessoas. Em 2022, tomei uma decisão que surpreendeu toda a família. Propus que fizéssemos uma cerimônia em memória do Antônio, mas desta vez celebrando a família completa que ele havia deixado. Queria honrar não apenas o marido e pai que ele havia sido para nós, mas também o companheiro e pai que havia sido para Márcia e Sônia. A cerimônia foi simples, realizada no quintal da nossa casa numa tarde de domingo. Cada um de nós falou sobre as lembranças do Antônio, mas desta vez incluindo as histórias que ele havia vivido com as 2 famílias. Sônia contou sobre os domingos de manhã que passava com o pai. Gabriel e Laura lembraram dos conselhos do avô. Meus filhos falaram do pai presente que sempre tiveram. Eu fui a última a falar. "Antônio", eu disse, olhando para a foto dele que estava no centro da mesa.
Durante 45 anos eu acreditei conhecer você, completamente. Descobrir que havia uma parte da sua vida que eu não conhecia foi devastador. Mas hoje, 2 anos depois da sua morte, entendo que você não foi simplesmente um marido infiel. Você foi um homem que se perdeu numa situação que não soube resolver e que passou décadas sofrendo as consequências dessa incapacidade. Continuei. Você nos deixou uma família complicada, cheia de dor e segredos, mas também cheia de amor genuíno. Sônia é uma filha maravilhosa. Gabriel e Laura são netos que qualquer avô se orgulharia de ter. Márcia, pela descrição que todos fazem dela, era uma mulher admirável que merecia ter sido amada completamente. Você não conseguiu amar nenhuma de nós da forma total que merecíamos, mas o amor que nos deu foi verdadeiro. Terminei dizendo: hoje, aos 74 anos, entendo que a vida é mais complicada do que os contos de fada que aprendi na juventude. O amor nem sempre é simples, as escolhas nem sempre são claras, as pessoas nem sempre conseguem ser os heróis das suas próprias histórias. Você não foi perfeito, mas foi humano. E todos nós, de alguma forma, somos melhores pessoas por termos feito parte da sua vida imperfeita. Hoje, aos 76 anos, vivo numa casa cheia de vida novamente. Sônia se tornou não apenas minha companhia, mas minha amiga. Gabriel está na universidade, orgulhoso do avô que conheceu tão tarde, mas que o influenciou profundamente. Laura escolheu ser enfermeira e sempre diz que quer cuidar das pessoas como a tia Patrícia e como eu cuidei do avô. Meus 3 filhos originais abraçaram completamente os irmãos e sobrinhos que descobriram tardiamente. Roberto até ofereceu estágio para Gabriel na empresa onde trabalha. Fernanda e Laura se tornaram muito próximas, como irmãs de verdade. Patrícia se tornou mentora profissional da sobrinha, que quer seguir seus passos na enfermagem. Às vezes me pergunto como nossa vida teria sido se Antônio tivesse tido coragem de contar a verdade desde o início. Talvez eu tivesse aceitado a situação, talvez não. Talvez pudéssemos ter encontrado uma forma de sermos uma família não convencional, mas honesta. Talvez o sofrimento de todos tivesse sido menor se não tivéssemos vivido décadas de mentiras. Mas também aprendi que não adianta especular sobre cenários que nunca existiram. A vida que vivemos foi esta: complicada, dolorosa, cheia de segredos e revelações tardias, mas também cheia de amor genuíno, ainda que imperfeito. Antônio me amou durante 45 anos, mesmo dividindo esse amor com outra mulher. Ele foi pai presente para todos os filhos, mesmo não podendo assumir publicamente uma das paternidades. A descoberta da dupla vida do meu marido me ensinou que as pessoas são mais complexas do que imaginamos, que o amor nem sempre segue as regras que a sociedade estabelece, que é possível amar mais de uma pessoa ao mesmo tempo, que às vezes as mentiras nascem do desejo de proteger, não de ferir. Não estou justificando o que Antônio fez. As décadas de mentiras causaram sofrimento a todos nós. Márcia morreu sem nunca ter vivido um amor completo. Sônia cresceu como um segredo. Eu vivi 40 anos numa ilusão. Mas também aprendi que o mundo não é dividido entre pessoas boas e más, entre santos e pecadores. Somos todos seres humanos imperfeitos, tentando navegar por situações que às vezes são maiores do que nossa capacidade de resolução. Hoje, quando olho para a mesa de jantar cheia de filhos, netos e uma nora que se tornou filha do coração, entendo que Antônio nos deixou um presente inesperado. Ele nos deixou uns aos outros. A família que ele não conseguiu unir em vida se uniu na morte dele. Os segredos que o torturaram durante décadas se transformaram em pontes que nos conectaram. Quero terminar esta história agradecendo a vocês que me ouviram até aqui. Sei que é uma história dolorosa, complicada, sem heróis nem vilões claros, mas é uma história real, vivida por pessoas reais que tentaram fazer o melhor que puderam nas circunstâncias que encontraram. Se vocês gostaram desta história e ela tocou vocês de alguma forma, eu gostaria muito que se inscrevessem no canal. Não apenas para apoiar meu trabalho, mas porque acredito que compartilhar nossas histórias, por mais difíceis que sejam, nos ajuda a entender que não estamos sozinhos nas nossas lutas e imperfeições. Gostaria também que vocês compartilhassem nos comentários suas próprias reflexões sobre amor, família, perdão e segundas chances. Que tipo de lições vocês tiraram da minha história?
Já passaram por situações onde tiveram que repensar completamente sua percepção sobre pessoas importantes na vida de vocês? E, principalmente, se conhecem alguém que está vivendo segredos que estão causando sofrimento a todos os envolvidos, talvez essa história possa servir de exemplo de que a verdade, por mais dolorosa que seja, é sempre menos destrutiva do que décadas de mentiras bem intencionadas. Muito obrigada por terem me acompanhado nesta jornada difícil, mas necessária. Até a próxima história que eu vier compartilhar com vocês, meus queridos ouvintes.